A banalização do culto, mensagem escrita pelo reverendo Jair de Almeida Júnior. Deus abençoe sua vida e vem com a gente. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22. O culto no Antigo Testamento era praticado no tabernáculo, depois no templo de Jerusalém. Se aquele que se aproximava para adorar fosse de fato um crente, a experiência seria grandiosa. A adoração tinha real significado. O tabernáculo era de tamanha importância, o significado tão grandioso, que seu posicionamento no terreno organizava o lugar do acampamento de cada tribo nos tempos do Êxodo. Havia mistério no arraial. O Deus que se revela estava aos poucos se revelando no percurso de 40 anos no deserto. Sabemos que os atos libertários de Yahvé, ao redimir o seu povo do Egito, também tinham como objetivo apresentar o Senhor ao povo que convidava à aliança. Primeiramente, revelou seu nome a Moisés. Ora, o ambiente no qual revelamos nosso nome a alguém é uma apresentação. Deus se apresentava a Moisés, o Eu Sou, que o comissionava para tirar o povo do Egito. É curioso como o conhecimento do nome de alguém significa acesso. Se um desconhecido se aproxima de nós e nos chama pelo nome, há em nós um misto de desconfiança, talvez até o senso de algum atrevimento, com curiosidade e coleguismo. Pois o nome tem poder de abrir as portas da alma. Dessa forma, quando Yahvé revela o seu nome a Moisés, está se abrindo para um relacionamento com ele e através dele como mediador com o povo. Deus concede a Moisés uma visão do tabernáculo celestial e ordena que reproduzisse na terra exatamente o que viu. Assim nasce o tabernáculo de Deus entre os homens. Um Éden improvisado para a realidade caída, resumido a uma tenda onde o Criador Yahvé se manifestaria ao pecador. Contudo, ele estava confinado ao Santo dos Santos. O conceito do confinamento divino expressa a graça salvadora de Deus, especial para a salvação de seu povo. A esmagadora glória perfeita de Deus aniquilaria o pecador, se ele se manifestasse pessoalmente entre pecadores. Assim o Senhor, embora onipresente, mantendo todas as coisas, emprestando sua própria existência, não se manifestou mais pessoalmente ao homem desde o Éden. Quando se manifesta ao pecador é sempre em modelos esvaziados de sua glória, como se deu com Abraão, mesmo com o próprio Moisés, ao pedir para ver a glória de Deus. O Senhor, Criador de todas as coisas, radicou-se no céu para não aniquilar o homem com juízo fulminante, dando oportunidade de fé e salvação aos eleitos, ao seu povo. No tabernáculo, a presença pessoal de Deus estava representada, reclusa no Santo dos Santos. O final de um percurso que o homem alcançaria apenas após a realização de algumas exigências impostas pelo próprio Deus. À frente da tenda, já dentro da área estrita do tabernáculo, que compreendia uma cerca que o rodeava, estava o altar do sacrifício. O único que poderia acessar o Santo dos Santos era o sumo sacerdote, apenas no dia da expiação. Era um dia tão abençoador quanto terrível, pois a pesada parede tecida que separava o lugar santo do Santo dos Santos seria transposta. O Deus Santo seria acessado. Motivo suficiente para que o israelita
não saísse de sua tenda, permanecendo em oração durante todo o dia. Depois de purificado e realizados os sacrifícios por si mesmo, então sacrificaria pelo povo. Um bode seria imolado, o chamado bode expiatório. Outro seria solto no deserto, chamado bode emissário, simbolizando que os pecados do povo seriam levados para longe da vista de Deus. A expiação inclui não apenas o pagamento de dívida, a redenção, mas também o esquecimento de Deus dos pecados cometidos, o encobrimento de qualquer culpa. No lugar santo estavam a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, a menorá, o castiçal com 7 lâmpadas. Todos eles com seus ritos realizados periodicamente. Neles há referência a Cristo nos pães e ao Espírito no castiçal. O altar do incenso simbolizava as orações que subiam a Deus e tinham também a função de literalmente melhorar os ares do ambiente. Uma vez que sangue era derramado no propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos. O Santo dos Santos só era acessado após passar por todos esses ritos, que simbolizavam a santidade de Deus e a pecaminosidade dos homens. É exatamente a esse percurso que o autor aos Hebreus se refere em nosso texto. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos consciente de quem estava ali, cheio de temor e tremor. Por isso, o verso epigrafado fala da necessidade de termos intrepidez, de coragem, para nos aproximar de Deus no Santo dos Santos. Porque o sangue de Jesus já foi derramado definitivamente no propiciatório. Romper a pesada parede tecida que separava o Santo dos Santos do lugar santo exigia esforço, mas para nós, ela já foi vencida de uma vez por todas por Cristo, por sua carne, por seu sacrifício. Ele é o grande sacerdote sobre a casa de Deus, que adentrou a presença de Deus para aspergir seu sangue. Algo curioso, que parece não ser considerado pelo crente odierno, é que o Senhor não saiu do Santo dos Santos. Nós é que podemos entrar. O autor aos Hebreus o mostra ainda lá, exigindo de nós que nos radiquemos junto dele. O dia que Yahvé sair do santuário será o juízo final. A mera abertura do tabernáculo celestial em Apocalipse resultou nos 7 piores flagelos descritos no livro. A perda da visão de quem é Deus e da dinâmica da adoração tem levado a igreja de hoje à vulgarização do culto. Como se, por causa de Cristo, pudéssemos prestar qualquer tipo de adoração ao Senhor. Ele continua no Santo dos Santos, confinado nos céus para não executar juízo sumário sobre a humanidade e colocar um ponto final à história do pecado. No entanto, o suposto salvo comparece diante de Deus de qualquer jeito, mesmo em pecado. O culto não tem qualquer seriedade ou reverência. Tornou-se comum os pais deixarem seus filhos correrem pelo templo durante a adoração ou fazerem o que quiserem, como se o culto ao Deus do universo fosse uma grande brincadeira. Os cânticos se tornaram diversão, ao invés de expressar a pura e santa alegria ou conduzir à profunda reflexão diante de Deus. A adoração informal, vulgar, divertida, prestada de qualquer jeito ou à maneira do pecador é aquela que é prestada por quem não conhece verdadeiramente a Deus. Uma igreja cada vez mais apóstata tem permitido todo tipo de prática no culto e na vida, anulando o senso do pecado, desviando a consciência dos pecadores do que é buscar a presença do Deus glorioso, maior do que o universo, mas que continua no Santo dos Santos. Estamos no Santo dos Santos, diante de Deus a cada minuto. Nós somos a casa de Deus, a habitação de seu Santo Espírito. Andemos de forma coerente.
É urgente retomarmos a significação do culto, o que representa estar na presença de Deus. Que nossa adoração considere quem é aquele que adoramos. O mistério do simbolismo foi substituído pela realidade que ele representava. No entanto, sempre haverá mistério no Deus que continua se dando a conhecer àquele que o busca com o coração sincero, com o temor que é devido ao Senhor. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Mensagem escrita pelo nosso querido pastor Jair de Almeida Júnior, o qual nós agradecemos pela sua vida, pastor. Deus abençoe cada vez mais esse ministério maravilhoso, esse ministério abençoado por Deus. Até o nosso próximo encontro, se assim for da vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém?